Ora viva, bom dia, boa tarde, boa noite. Novamente o professor, escritor e ensaísta angolano João Fernando André, e hoje vamos trazer uma reflexão em torno daquilo que nós chamamos então aqui teoria da riqueza e dos ricos em Angola. Afinal, o que é isso? O que é que vamos apresentar? Bom, hoje notamos em ciências humanas se costuma dizer que o desenvolvimento, o crescimento econômico de um país assenta em três setores. O primeiro setor seria o setor da agricultura e pecuária. O segundo setor seria o da exploração e extração dos recursos minerais e naturais, queremos dizer, por exemplo, petróleo, diamante, ouro. Então, a exploração desses recursos seria o segundo setor. E um terceiro setor, este último setor, chegam grandemente os países já com uma economia mais pujante, é o setor então da prestação de serviços. Normalmente, o setor da agricultura e pecuária, este deve ser o primeiro setor para um país que se quer ver desenvolvido da melhor forma. Isto porquê? Porque as pessoas têm que comer. A agricultura gera emprego, a agricultura acaba com a fome. E a fome é um dos grandes problemas de muitos países do mundo, mormente os países, como se diz, de forma assim menos menos dura, países em via de desenvolvimento. Queremos dizer países pobres. Bom, para Angola, nós vamos notar que. Como é que surge essa coisa de riqueza em Angola? Hoje, um país começa a ser país em 1975. Numa abordagem anterior a este tempo, podemos dizer que fazer aqui uma abordagem do tipo ligada ao povo autóctone. Como é que o povo autóctone desse território que se chama Angola pensava por ser, por exemplo, a riqueza? O que era a riqueza para esse povo? Então, num confronto dialético, poderíamos ter em conta esta pergunta. E depois, no tempo colonial, vamos destacar então a produção do café. Essa produção do café, que Angola já foi dos maiores exportadores de café no mundo, mas naquele tempo pertencendo então a Portugal, como colônia ou província de Portugal, e notava-se aí uma produção, grande de café. Esta produção fez com que algumas pessoas se tornassem ricas, mormente gente ligada ao colono. Durante muito tempo, podemos dizer que aqueles que controlavam o café e o algodão, os grandes proprietários de cultivo destas plantações, eram ricos. Agora, vamos notar hoje com a independência, um conjunto
de novas formas de operar. Ou seja, primeiro, estamos a falar de um país socialista, onde a riqueza, as propriedades todas da terra pertenciam ao Estado, pertenciam ao governo. Assim, era quase impossível surgirem indivíduos ricos. Todos os negócios estavam ligados ao Estado, o Estado ao governo, o governo então detinha o poderio econômico e ele deveria então resolver os problemas do povo. Só que nos anos 90 vamos registrar uma mudança na sociedade angolana, principalmente aqui de caráter político. O que é que nós vamos notar? Vamos notar que com um conflito ideológico, com as influências de países como então, a Rússia, naquela altura, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, dos Estados Unidos e da China, em alguns dos partidos políticos, vamos notar que uma mudança. Ou seja, vai-se partir para o multipartidarismo. Esse multipartidarismo vai também trazer mudanças na sociedade angolana. Mudanças que vão levar então mais tarde muita gente a se enriquecer com a exploração dos recursos minerais. Vamos a apreciar, por exemplo, que em zonas ocupadas pela UNITA havia aí alguns ricos, algumas pessoas que se tornaram ricas por meio da extração de diamantes, por meio da venda do marfim e de outros recursos. O mesmo acontecia em zonas também dominadas então pelo partido MPLA, que é então, o governo. Muitas pessoas, enquanto a guerra ocorria, também havia muita riqueza a ser produzida. E enquanto muitos sofriam, alguns se faziam ricos. É assim que vamos notar depois, passar do tempo, então, um boom na venda do petróleo. Esta venda do petróleo vai fazer com que então tentemos criar, ou seja, o sistema vigente vai tentar criar aqui no governo de Eduardo dos Santos, vai criar uma nova forma de elite, ou seja, tentar criar uma elite ligada então ao comércio. Só que o país tinha déficits, por exemplo, de gente voltada para o empreendedorismo. Vamos a dizer aqui, gente voltada para o comércio. Os dinheiros estavam aí a chegar da venda dos barris de petróleo, mas nós não tínhamos pessoas voltadas ou ligadas para aquilo que vamos então chamar de comércio propriamente dito. Então, comércio propriamente dito. O que é que vai acontecer? O governo vai dar então ou injetar dinheiros em algumas pessoas, essas pessoas também ligadas ao próprio governo, para começarem a fazer os seus negócios, fazerem as suas atividades. Só que este modo usado
prejudicou grandemente o tecido social angolano. Então, qual seria a alternativa? A alternativa seria apostarmos mais na educação com as receitas do petróleo e de outros minerais, como os diamantes, e apostarmos sobretudo numa educação técnica, numa educação voltada para o desenvolvimento em si. E não foi isso que aconteceu. A não ser isso que aconteceu, hoje registramos então uma sociedade grandemente empobrecida. Ou seja, a desigualdade é tanta. Uns têm tanto e outros, muitos, têm pouco. Pouquíssimo até. O que é que vai acontecer quando estamos numa situação como esta? Aqueles que vão comprar alguma coisa para uma zungueira, por exemplo, vai-se notar uma tentativa de endeusamento. A zungueira está a prestar um serviço, está a vender um produto, mas agradece de forma muito forte aquele indivíduo que vai lá comprar alguma coisa. Isso são consequências da má distribuição dos recursos. Isso são consequências do modo como se criou a casta, por exemplo, de ricos na sociedade. Ora, vamos notar então que como é que surgem ricos angolanos? É uma questão dialética. Esses ricos vão surgir uns que herdaram aqui, principalmente as famílias mestiças, herdaram alguma coisa da venda de café, a venda, por exemplo, da produção e colheita do algodão e do café. Aí se herdar alguma coisa. Mas outros que vêm de famílias muito pobres, como é que chegam a milionários, a trilionários? Chegam a isso a partir do modo como o presidente Eduardo dos Santos cria indiretamente, ele não cria isso diretamente, mas é indiretamente, as elites do poder econômico, ou seja, do dinheiro que se conseguia com a venda dos barris de petróleo, vai se injetar a certas pessoas para que estas consigam criar negócios. E a ideia desses negócios criados é dar mais empregos. Mas isso não acontece. E o Estado continua a ser aquele que mais acolhe funcionários. Mas também é o que menos produz. Nós vamos registrar, então, aqui que uma boa parte dos ditos ricos não construíram a sua riqueza de uma forma, digamos, do trabalho, de uma forma, digamos, limpa. Foi por meio de favorecimento de dinheiros públicos, injetando dinheiros públicos nas suas contas. Estes vão passar então agora a fazer os seus negócios, vão criar supermercados, vão criar restaurantes, vão criar redes telefônicas ou telemóveis e assim vão seguindo. Isto foi uma atitude muito negativa que hoje se tenta corrigir, mas tal não acontecerá porque será preciso limpar todo o sistema dos ricos. Isso num país como o nosso, isso ou qualquer outro país é uma
uma prática quase que impossível. Bom, eh, agora podemos apostar no último setor, como já chamamos a atenção, que é o setor da prestação de serviço. Este setor poderá criar, já é até certo ponto uma forma ou alternativa para algumas pessoas fazerem alguma coisa, digamos, poderem ter alguma economia e manterem as suas vidas, mas precisamos de mais incentivo, precisamos de fomentar estes micronegócios. A prestação de serviço é hoje nos países ditos desenvolvidos dos setores que mais dá dinheiro, por exemplo, para a população. Bom, sei que se estiver ao vivo pode fazer comentários também. Tanto podemos dizer que fica aqui um conflito ou uma questão dialética, que é, antes de Angola ser país, antes da entrada do colono por aqui, como é que o povo autóctone entendia a noção de riqueza? O que era ser rico? Será que era ter carros? Não se pensava em carros. Então, o que era ser rico? Fica aqui essa questão. E vamos notar que com o surgimento do povo português por aqui, começamos a ter algumas pessoas ricas. Estas são normalmente aqueles que cultivavam ou comandavam ou controlavam o cultivo do café, o cultivo do algodão. Mestiços normalmente ou brancos. E estes se faziam ricos com a venda desses produtos. Mais tarde, com Angola independente, num primeiro período era impossível de existirem ricos. De 75 mais ou menos até 80 era impossível existir indivíduos ricos. Isto por quê? Porque estamos a falar de um Estado que estava a ser construído com um viés socialista. E como sabemos, nos países de viés socialista, há um pequeno grupo que controla todos os bens, e estes bens devem ser usados para, então, em tese, é mesmo só em tese, para o bem de toda a população. Mas, devido ao multipartidarismo e depois ao surgir as primeiras eleições em Angola nos anos 90, começa-se agora a pensar num conjunto de pessoas que vão se fazer ricos por meio da exploração de recursos minerais, por meio da exploração aqui, por exemplo, do petróleo, diamante, ouro e também até do marfim. Mais tarde, vai se injetar, o poder político aqui vai injetar, o executivo vai injetar algum dinheiro para certas pessoas, e essas pessoas vão se fazer ricas. A ideia era criar uma elite econômica, vamos assim dizer. Mas isso acabou por não acontecer de forma sadia. Poderíamos apostar na educação e depois, então, por meio de projetos, injetar dinheiro para esses projetos. Não foi isso que aconteceu. Injetou-se dinheiro aos indivíduos e não
aos projetos e os resultados são os que nós conhecemos. Vamos lá ver aqui alguns comentários. O Casmo Fuma diz que antes precisamos de entender a natureza do pensamento sociopolítico da geração dos ditos ricos e talvez assim conseguiremos caracterizar melhor a riqueza de todos esses. Essa questão do Casmo Fuma é importante, porque do ponto de vista dialético, esse é o método que eu muito uso, é sempre o dialético e o qualitativo para as minhas abordagens, questionamento das coisas. E o que nós vamos notar aqui, o que o Kai chama natureza do pensamento sociopolítico da geração dos ditos ricos, acontece um pouco como no livro A Revolução dos Bichos, de George Orwell. O que é que acontece? Essa dita geração surgiu dos anos 1920 a 1960 mais ou menos. E 60 não, e 1940, 40 a 50 mais ou menos. Em princípio, não tinha esse pensamento de riqueza. Foi acontecendo que, na medida em que se combatia os maus tratos do colono, na medida em que se combatia a má distribuição daquilo que era explorado ou retirado de Angola, enriquecendo a metrópole Portugal, vai acabar então por gerar conflitos, porque essa gente que conhecia tanto de Portugal e não conhecia muito de Angola acabou por olhar a riqueza de uma forma como se diz, não, é mal distribuída e nós queremos agora distribuir bem, ou pretendemos distribuir bem. Só que existe um grande problema nas revoluções, é que as revoluções poderão gerar contra-revoluções. Ou seja, aqueles que estão, ou o Casmo Fuma, no papel de ricos, por exemplo, hoje, muitos, os ditos menos favorecidos economicamente, querem chegar a ricos. Mas não imaginam que, por exemplo, quando chegarem a rico, poderão olhar para aqueles que viviam com eles da mesma forma como eles olhavam os outros. Ou seja, estamos a querer dizer que quando somos pobres, queremos, achamos que o mundo é mau, achamos que tinha que haver alguma mudança, mas se nos dessem a oportunidade de sermos ricos, provavelmente a maior parte não mudaria ou deixava de se importar com com aqueles que continuam a ser os pobres. Então, no meu ver, o pensamento, a natureza do pensamento, sociopolítico da geração dos ditos ricos, a princípio não tinha essa noção, por exemplo, deveriam ser ricos a trabalhar, deveriam ser ricos, mas isso acaba por acontecer. Dizem que o poder corrompe. E aqui há quem diz que não, ele já era corrompido, o poder só trouxe uma ambiência própria para tal.
eu acredito que essa gente começou a ganhar os hábitos de riqueza com o tempo, sobretudo depois do boom da venda do petróleo. Bom, a abordagem é mais ou menos essa e esperamos ter deixado aqui algumas luzes de como é que se forma a riqueza em Angola. Deixar aqui a questão problemática, como é que aqueles que constituíam as nações, por exemplo, os reinos, os impérios aqui, entendiam a noção de riqueza, qual era a ideia deles de riqueza. Essa é uma questão problemática que poderia levar dar um bom debate. A verdade é que o petróleo fez com que muita gente, pouca gente, digamos, pouca gente viesse a ter tanto. E não de uma forma normal, mas de uma forma anormal, porque receberam dinheiros, muitos, sem antes ter projetos. É isto. Até a próxima comunicação.